cursava o terceiro ano de Direito em Sergipe, Eduardo Cabral mudou para o estado da Bahia. Decisões familiares fizeram com que ele ficasse durante um ano estudando na Faculdade de Direito da Bahia. Ali, conviveu com grandes nomes do direito brasileiro, como Raul Chaves, seu professor, mas foi apenas um ano. Logo, ele regressou a Sergipe e continuou seus estudos aqui e aqui colou grau. Mas, neste vídeo de memórias, Eduardo Cabral nos fala também da sua empolgação com a boemia baiana, com a boemia que conheceu em Salvador, conheceu residindo na capital do estado da Bahia. É um depoimento rico sobre a vida lúdica da juventude baiana na metade do século XX. Inegavelmente, indiscutivelmente, futebol. Futebol. Eu sempre fui doido por futebol. Jogar bola, como se dizia. As primeiras bolas eram de borracha. E eu tinha um grupo de amigos que moravam nas redondezas da casa do Dr. Augusto Leite, que se situava na esquina da Avenida Barão de Maruí com Itabaiana, onde hoje é uma agência da Caixa Econômica. E ao lado da casa do Dr. Augusto tinha um gramado, onde nós jogávamos futebol todas as manhãs durante as férias de julho, férias de janeiro, todos os anos. A ponto de Dr. Augusto, até uma determinada data, nos reunir como se fôssemos um time de futebol e tirar uma fotografia essa que eu guardo com a maior zelo. Lembro, se você vai conhecer todos eles. Os irmãos Fernando Franco e Zé Albano Franco. Os irmãos Carlos Henrique Nascimento, Alain Nascimento e Murilo Nascimento. Carlos Magalhães e o irmão Carlos Alberto Magalhães, já falecido. Benedito Cardoso, filho do doutor Benedito Cardoso, o pai tem o mesmo nome, que já saiu de Aracaju, mora em Salvador. José Homérico Silva Fontes, que é médico hoje em Salvador. Heronildes Oliveira, esse já morreu. Outro, José Vieira. Luciano da Série, Luciano Barreto. O seu irmão, Adilson Barreto. Todos esses estão nessa fotografia, como eu digo, tendo um quadro pendurado lá no meu escritório, no meu apartamento. Fotografia histórica, tirada por Dr. Augusto Leite. É pena o fotógrafo não sair na fotografia. Nós jogávamos futebol, quando o Dr. Augusto não abria o portão para nós acessarmos o gramado dele, na própria calçada do Dr. Augusto. Só que a calçada da Avenida Barão de Maruim é composta de ladrilhos grossos, com um relevo alto. Os pés de nossos pés, de jogadores, eram tão grossos que um prego não entrava, porque a gente jogava futebol ali. Para morar só teve essa única experiência em Salvador, certo? Que eu fui para Salvador, a única cidade, durante um ano, o terceiro ano da Faculdade de Direito. Agora, a saída da casa dos meus pais, que mais me marcou, foi a proveniente do meu casamento. Porque essa foi uma tragédia, porque eu era filho único e minha mãe não se conformava de eu sair de casa. A minha avó materna já era viúva e morava lá em Salvador. E para ela foi uma beleza. Foi a Sopa Noel, porque agora ela tinha companhia para ficar em casa. Eu, quando não estava na aula, estava sempre em casa, estudando ou conversando com ela, e ela tinha companhia de noite, não dormia só. Ela na rua Marquês de Caravelas, na Barra Avenida, ficava lá. Ainda hoje existe lá um apartamento. Eu sempre gostei muito de Salvador, porque, como eu falei, eu passava férias na casa da minha tia, Mabel. Eu tinha paixão, como ainda gosto muito da cidade de Salvador, frequentemente vou lá, porque metade da família mora lá, eu vou visitá-los e gosto de Salvador. Então eu não senti muito por causa disso. Eu senti, assim, a falta dos antigos amigos, dos antigos colegas daqui. Mas eu me relacionei facilmente com esses colegas
De forma de que depois de um mês, 30 dias mais ou menos, eu já estava integrado, né, nesse meio e estava tudo bem. Para mim, boêmia, inclusive, inclusive, entendeu? Eu não posso dizer que senti muito, não. Sensivelmente menor e mais tranquila do que hoje. Hoje Salvador tem um trânsito insuportável. Naquela época não, você podia andar de carro. Eu tinha carro lá nessa época, eu estudava, mas já tinha um carrinho Austin inglês. E fluía o trânsito com facilidade. Eu ia de carro para a faculdade, entendeu? Estacionava próximo, não tinha tanto problema. Era tranquila. À noite, então, não tinha aquele movimento. Hoje você, Salvador, para mim, é irreconhecível se comparado com Salvador da época que eu estudei. A minha geração era uma geração boêmia, não vou negar. Tinha uma casa noturna chamada Churrascaria Líder, que depois se transformou em Ida. Era uma churrascaria frequentada por estudantes e gente de nível, não era nível baixo. A par disso, tinha uns bares, assim, X-Car Bar, no Corredor da Vitória, que era uma boate, mas era uma boate familiar. Excelente. Tinha outra, o Anjo Azul, que ficava atrás do Palácio da Aclimação, no jardim do Palácio da Aclimação, Anjo Azul, boate também familiar, muito boa. Mas o auge era uma boate chamada Clock. Hoje é ocupada por um restaurante chamado Mistura. Nessa boate se apresentava um cantor chamado Eduardo Messenger, que dava shows memoráveis. E a boate, como se situava num local privilegiado, noite de lua, a gente divisava o luar se esbatendo sobre a Baía de Todos os Santos, que aquilo para nós fornecia um enlevo, porque o lugar era realmente bonito, além das músicas que nós escutávamos naquela época. A vida boêmia naquela época era muito boa. Não sei hoje porque estou afastado de lá.